Bom dia, senhores. Estamos iniciando a nossa aula de número 4 do nosso módulo de língua portuguesa. Espero que vocês tenham passado bem essa semana. Percebi também que o número de alunos que responderam os exercícios foi um número bem reduzido, apenas 2 alunos. Então, eu espero que vocês se atentem mais aos prazos e procurem entregar tanto os exercícios, as respostas, enviar tanto as respostas quanto as lições de casa também, tá bom? Então, em relação à lição de casa, eu enviei alguns e-mails para os alunos que fizeram as lições de casa, não todas ainda, estou dando feedback aos poucos, mas eu vi que alguns alunos que estão fazendo a lição de casa, na verdade, as pessoas que estão fazendo, pelo que eu percebi, toda semana estão entregando, e tem alguns alunos que não estão entregando a lição de casa. Também foi enviado um e-mail, então enviei um parabenizando aqueles que estão enviando a lição de casa, e um outro e-mail eu enviei também cobrando aqueles que não estão enviando, tá? Lembrando que a questão da disciplina é muito importante, tá? Então, se eu tenho ideais, se eu tenho objetivos, se eu tenho, algo em mente, eu tenho que ter a consciência de que a disciplina é algo muito importante. Então, eu espero que vocês se atentem, coloquem os conteúdos em dia, se não assistiram às aulas, tá? Outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é sobre a importância de vocês assistirem às aulas e não apenas responder os exercícios, não apenas enviar a lição de casa, tá? É importante que vocês assistam também às aulas. Por quê? Porque afinal de contas vocês estão aqui para aprender. Então, nada melhor do que realmente participando, assistindo, realizando atividade, enfim, enviando as dúvidas caso tenham, tá? Nosso plantão, como vocês bem sabem, das 12 às 13, todo sábado, tá? Então, vou iniciar agora a nossa aula apresentando a pauta do dia, tá? Hoje, dia 10 de outubro. E a nossa pauta de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes, os verbos e os defeitos de um texto. Eu não coloquei aí na pauta, mas provavelmente, porque na semana passada eu tentei fazer a correção, mas como vocês perceberam, acabou o tempo, não dando tempo da gente fazer a correção. Mas aí na aula de hoje eu pretendo corrigir algumas atividades aqui com vocês, que não deu tempo de corrigir na aula passada, tá bom? Então, na semana passada, só lembrando, nós falamos sobre os adjetivos, falamos sobre os numerais, falamos sobre os artigos, expliquei as diferenças entre os artigos e numerais para vocês, tá? E hoje a gente vai continuar aí conhecendo outras classes gramaticais, tá? Que são os verbos e os pronomes, tá? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aí falando sobre os pronomes. Então, qual é a função de um pronome? O pronome, ele tem tanto a função de substituir um nome ou de acompanhá-lo. Ou seja, primeiro, o que são os nomes? Os nomes são os substantivos, como eu já expliquei para vocês, tá? Logo no início, quando nós começamos a falar sobre as classes gramaticais, sobre a questão delas serem divididas em classes variáveis e invariáveis. Por que são variáveis? Porque sofrem flexão de acordo com o contexto, de acordo com a necessidade. Por que são invariáveis? Porque elas são, digamos assim, fixas, elas não sofrem flexão. Elas são utilizadas da mesma maneira em qualquer circunstância. E aí a gente começou a falar das classes gramaticais, falamos cada uma, não chegamos ao fim ainda, vamos falar hoje dos pronomes, dos verbos, vamos falar das conjunções, das preposições, do advérbio. E no caso que eu estava tentando lembrar, falando dos nomes, a importância da gente saber o que são substantivos, que eu já expliquei para vocês, se eu não me engano, na nossa segunda aula. Então, se vocês têm dúvidas sobre os substantivos,
vocês podem voltar lá na aula de número 2 e assistir mais um pouquinho, tá bom? Para tirar dúvidas. Por quê? Porque para eu aprender o pronome, eu preciso saber o que é o substantivo, que como eu acabei de explicar. O pronome ele tem a função de substituir o nome ou de acompanhá-lo. E o que seriam os nomes? O que seriam esses nomes? Os substantivos, tá? São nomes. Lembra? Só para lembrá-los, tá? Então, tudo que existe tem nome, não tem? Então, esses nomes, a gente dá o nome de... até o nome, a gente dá o nome de substantivos, tá? Então, a gente encaixa essas palavras na classe de substantivos, tá? Então, eu tenho isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui a gente deu o nome de celular. Então, celular é um substantivo, né? Vê, isso aqui. Que nome que a gente dá para isso aqui? Caneta. Então, a palavra caneta também é um substantivo. Isso aqui que tem na caneta também tem um nome. Que nome que a gente dá para isso aqui? É uma tampinha. Então, tampa também é um substantivo, porque é um nome. Eu tenho isso daqui. O que é isso aqui? Um copo. A gente deu um nome para esse objeto aqui, é um copo. Então, a palavra copo também é um substantivo. E o que tem dentro disso aqui, esse líquido que está dentro do copo? Também tem um nome. Que nome que a gente dá para esse líquido? Água. Quer dizer, é água. Então, esse líquido que está aqui no copo, que tem o nome de água, a palavra água também é um substantivo. Então, o que são substantivos? Nomes. Todos os nomes que existem. E o pronome tem essa função de substituir esses nomes ou de acompanhá-los, tá? E aí eles são classificados em dois tipos. Eles são classificados em pronomes adjetivos ou pronomes substantivos. E a gente vai começar falando sobre os pronomes adjetivos. O que são esses pronomes adjetivos? Pronome adjetivo é quando o pronome está desempenhando a função de acompanhar o nome. Então, sempre que um pronome está acompanhando o nome, ele é um pronome adjetivo. Quando ele estiver substituindo o nome, ou seja, o substantivo, ele será um pronome substantivo, tá? Então, eu coloquei aí alguns exemplos para vocês. A gente tem aí meu vizinho, aquela rua, sua caneta. Então, ó, como eu acabei de mostrar para vocês, isso aqui, esse objeto tem um nome. Qual é o nome? Caneta. E aí a gente tem caneta, que é um nome, ou seja, um substantivo, e a gente tem uma palavrinha aí que está acompanhando esse nome. Que palavra que está acompanhando o nome aí, o substantivo? Sua. Então, essa palavra sua é um pronome. E como ele está acompanhando o substantivo, a gente diz que é um pronome, a gente o classifica, né, na verdade, como um pronome adjetivo, justamente por estar acompanhando o substantivo, tá? Então, a mesma coisa, meu vizinho. Vizinho é o nome que a gente dá à pessoa que mora ao lado da nossa casa, em frente, enfim. É a pessoa que mora próxima à nossa casa. Nós chamamos essas pessoas de vizinhos. Então, vizinho é um nome. Se é um nome, a palavra vizinho é um substantivo. Que palavra que está acompanhando aí esse substantivo? Meu. Meu vizinho. Ai, mas todas as palavras que estão acompanhando o substantivo são pronomes? Não, claro que não. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de pronomes no decorrer da nossa aula, até porque a gente sabe que, por exemplo, os artigos, eles também acompanham os substantivos, ou seja, os nomes, mas a função dos artigos é diferente da função dos pronomes. Então, qual é a função do artigo? Só para lembrá-los, tá? Na semana passada a gente falou sobre os artigos. Então, qual seria a função dos artigos? O artigo ele tem a função de determinar o substantivo. Então, por exemplo, aí, se a gente fosse substituir esse pronome meu por um artigo,
Vamos pensar que a gente fosse substituí-lo. Nós iríamos usar o quê? A vizinho? Não. Uma vizinho? Também não. Nesse caso aí, a gente poderia utilizar tanto um artigo definido como também um artigo indefinido. Eu poderia falar assim, o vizinho, sei lá, estacionou o carro na minha garagem. Ou em frente à minha garagem, sei lá. Ou o vizinho bateu no meu carro, tá? Então vamos pensar assim. Nesse caso, esse o, que é um artigo definido, está determinando o quê? Que o meu substantivo está no gênero masculino e está no singular, certo? Ou eu poderia usar também um vizinho bateu no meu carro. Eu não sei, lembra que eu expliquei para vocês a diferença? Se eu falo o vizinho bateu no meu carro, provavelmente a gente dá a ideia de quê? De que seja um vizinho específico, de que eu saiba de qual vizinho eu estou falando, né? É como se eu desse a ideia realmente de que eu tenha identificado esse vizinho, eu sei quem foi o vizinho que bateu no meu carro. Por isso que tanto o, a, os, as são artigos definidos, eles especificam, tá? Eles determinam, especificam, né? Já no caso dos artigos indefinidos, como a própria palavra já diz, eles indefinem. Então, se eu falar que um vizinho bateu no meu carro, isso quer dizer o quê? Que eu tenho o vizinho de um lado, o vizinho do outro lado, eu tenho o vizinho da frente, eu tenho tantos vizinhos, eu não sei qual deles. Foi um vizinho, mas eu não consegui identificar qual foi, tá? Então, por isso, uma, uns, umas são artigos indefinidos, tá bom? Só para a gente relembrar, eu já expliquei os artigos para vocês na aula anterior. Agora a gente retomou um pouquinho. Caso vocês escutando agora falem assim, nossa, não entendi. Volta na aula, o vídeo tá lá no Google Sala de Aula. Vocês podem voltar e assistir, tá bom? Então, perceberam a diferença? No caso aí, se eu colocasse o artigo teria uma outra função, não é a mesma função dos pronomes. E aí, no decorrer da explicação, vocês vão entender que cada pronome ele tem a função de substituir e de acompanhar, mas ele, dentro dessa função, ele tem subfunções, vamos pensar assim, né? Então, vamos lá. Falamos primeiro sobre os pronomes adjetivos e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os pronomes substantivos, tá? O que são esses pronomes substantivos? Como eu já falei, o pronome adjetivo é aquele pronome que tem a função de acompanhar o substantivo. Já os pronomes substantivos, eles vão substituir o nome, tá? Então, olha, eu coloquei o exemplo para vocês. Ela chegou cedo. Esse ela, provavelmente, aliás, provavelmente não, ele está substituindo um nome. Por quê? Porque aí nesse caso a gente não tem o contexto, mas vamos imaginar, vamos supor um contexto para essa frase aí. Então vamos pensar assim, ó. Mariana saiu ontem, mas, aí a gente até acrescenta uma conjunção, tá? Mas ela chegou cedo. Esse ela tá falando de quem? Da Mariana. Então, ó, Mariana saiu ontem, mas ela chegou cedo. Eu não sei se eu havia falado ontem ou hoje, mas tanto faz, tá? Então, Mariana saiu ontem, mas ela chegou cedo. Esse ela, ele está o quê? Substituindo um nome. Que nome? Mariana. Porque Mariana é o nome que foi dado a uma determinada pessoa. Tanto é um substantivo próprio, né? Um substantivo próprio, concreto, simples, tá? Isso aí a gente já aprendeu também. Vocês podem voltar lá os vídeos da segunda, terceira aula, que a gente vai retomar um pouquinho
esses conteúdos, tá bom? Então, esse ela está substituindo o nome. E quando ele está substituindo o nome, a gente chama de pronome substantivo, tá bom? E o ela, no caso aí, né, é o pronome, certo? Fácil, né? Agora nós vamos falar sobre a classificação dos pronomes, tá? Então a gente falou sobre a função dos pronomes. Agora a gente vai falar sobre a classificação desses pronomes. Como que eles são divididos e dentro dessa divisão, por que houve essa divisão, tá? Então, os pronomes, eles são divididos em pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e os pronomes relativos. Os pronomes pessoais, por sua vez, eles são divididos em dois tipos. A gente tem aí os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos, tá? Eu vou explicar a diferença entre os dois tipos de pronomes para vocês. Hoje eu acho que eu vou tomar mais água do que o normal, porque está muito quente. Então, vamos lá. Os pronomes do caso reto são aqueles pronomes que eles vão determinar a flexão da pessoa da oração. Como eu coloquei aí para vocês, caso vocês queiram anotar. Ou, mais uma vez, vou enfatizar a questão das anotações, tá? Então, procurem. Tem dificuldade para lembrar? Procura anotar. Algumas coisas eu tenho colocado aí para vocês, as definições de uma maneira bem curtinha, mas mesmo que eu não tenha colocado, vocês podem, com as palavras de vocês, fazer uma anotação. Tem gente que não precisa, consegue lembrar, mas se você percebe que tem essa necessidade de fazer a anotação, façam, tá? Registrem aí no caderno de vocês, para quando vocês forem estudar, para relembrar, vai ficar mais fácil, tá? Então, os pronomes do caso reto, como eu estava falando, são os pronomes que determinam a flexão da pessoa da oração. Vocês lembram? As pessoas do discurso, as pessoas da oração são primeira, segunda e pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Então, primeira pessoa, quem fala, né? O eu. Segunda pessoa, com quem fala. E terceira pessoa, de quem fala, tá? E esses pronomes do caso reto, eles determinam essas pessoas. Então, aí no caso, a gente já sabe, coloquei aí os exemplos para vocês, mas nós já estamos cansados de conhecer aí as pessoas dos pronomes do caso reto, né? Que é a primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele ou ela, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, e terceira pessoa do plural, eles ou elas, tá? E aí são as pessoas do discurso também. Repetindo, primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural, quem fala, tá? Segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, com quem, né, a gente fala. E a terceira pessoa, tanto do singular também quanto do plural, é de quem a gente fala, tá bom? Então, são as três pessoas do discurso. E os pronomes do caso reto, eles desempenham essa função aí, tá? Eles determinam a pessoa do discurso. E aí, uma dica. Deixei uma dica aí para vocês. Espero que talvez não agora, porque a gente não começou a falar sobre sintaxe ainda. Mas lá na frente, vocês precisam lembrar dessa dica aí que vai ajudar bastante, tá? Vai ajudá-los bastante. Então, os pronomes do caso reto, pessoais do caso reto, eles sempre vão exercer a função de sujeitos na oração, tá bom?
E aí depois a gente vai falar sobre sujeito. E aí a gente vai falar, né, sobre sujeito, sobre predicado, que são os termos essenciais da oração. Mas a gente vai falar disso depois, tá? Não vamos misturar agora para não confundir a cabeça de vocês. Mesmo que vocês já tenham visto aí na escola, provavelmente, mas vamos por etapas, tá bom? Mas o sujeito, só para lembrar, é de quem a gente fala na oração, ou de que a gente fala, tá bom? Mas nós vamos falar do sujeito mais para frente. Mas só lembrando uma dica, se vocês quiserem anotar aí, tá? Os pronomes do caso reto sempre vão desempenhar a função de sujeito, tá? Não esqueçam disso, certo? Por isso que aí a gente vai falar dos pronomes oblíquos, que eles, ao contrário dos pronomes do caso reto, que desempenham a função de sujeito, os pronomes do caso oblíquo, eles vão desempenhar a função de complemento, mais especificamente de complemento dos verbos, que são os objetos, tá? Objeto direto e objeto indireto. Então, se o sujeito é de quem a gente fala, de que a gente fala, o objeto é o que a gente está falando sobre o sujeito. Seria mais ou menos isso, mas depois eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Foi o que eu acabei de falar. Vamos falar agora um pouquinho dos pronomes oblíquos. O pronome oblíquo, a gente vai ter o pronome oblíquo átono e o tônico, que eu coloquei aqui para vocês também. Ah, não, tá mais para frente um pouquinho. Vamos falar primeiro, então, sobre os pronomes oblíquos átonos. Lembra que quando eu expliquei para vocês lá sobre fonética, fonologia, nós falamos sobre sílaba tônica, nós falamos sobre ditongo, tritongo, hiato, falamos sobre vogal, semivogal, falamos sobre a vogal nasal, vogal oral, né? Nós também falamos sobre átonos, tônicos, enfim. E aí, tanto os pronomes oblíquos átonos ou tônicos, lembra, tônico que tem a sílaba mais forte e átono que já não tem a sílaba tão forte, tá? Então, tanto o oblíquo átono como o oblíquo tônico, eles vão exercer o quê? A função de complemento, como eu já falei. Os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre vão desempenhar a função de sujeito. E os pronomes oblíquo, a função de objeto, ou seja, de complemento. Na maioria das vezes vai ser desempenhar a função de objeto, seja objeto direto ou objeto indireto, tá? E aí, os pronomes oblíquos átonos, da primeira pessoa do singular, a gente tem o me, da segunda pessoa do singular, o te, terceira pessoa do singular, se, o, a, lhe, tá? E aí a gente vai ver alguns exemplos também, porque você olhando aqui, você fala assim, ah, mas o e o a não são artigos? Depende da função que ele está desempenhando ali na oração, tá? Por isso que a gente tem que sempre estar atento ao contexto, é o que eu sempre falo para vocês, tá? Então, a língua portuguesa vai além do que, o o é artigo, não. A gente sempre tem que estar atento ao contexto, para a gente poder identificar a função. Lembra que eu falei até da questão lá dos verbos? Que no caso do olhar, se eu pegar a palavra de maneira isolada, é um verbo. A gente pode classificar como um verbo, mas dependendo da circunstância, também pode ser um substantivo, lembra? Vou olhar pela janela, um verbo. O olhar da menina era triste, substantivo, tá? Então a gente tem que sempre se atentar ao contexto. Então, vamos lá. Continuando. Depois, os pronomes oblíquos átonos da primeira pessoa do plural é o nos e o vos. Ela nos disse, vos disse. Então, primeira e segunda pessoa do plural dos pronomes oblíquos átonos. Terceira pessoa do plural, pronomes oblíquos átonos, se, os, as
lhes. E aí a gente tem um exemplo, coloquei até que eu falei para vocês que eu ia mostrar, um exemplo de pronome quando o a é um pronome, não um artigo. Nesse caso aí, ó, vamos fazer uma análise dessa oração. Eu a amo, tá? Primeiro, por que isso aí não é um artigo? Primeira coisa a gente vai analisar aí, ele não está acompanhando um substantivo, né? Ele não está acompanhando o substantivo. Na verdade, se a gente for pensar aí, quando eu falo eu a amo, então, sujeito, eu. Amo, verbo. Quem ama, ama algo, que no caso seria ela. Mas a gente não vai usar o pronome pessoal como complemento. Por quê? Porque quem ama, ama algo. Esse algo seria um complemento. O que seria esse complemento? O objeto. Tá bom? Então, vamos por partes para não confundir. Então, vamos lá. Eu a amo. Então, a gente faz a pergunta. Quem a ama? Eu. Por isso que o eu é o sujeito. Mais uma forma de identificar o sujeito é o quê? A gente sabe que o eu é um pronome pessoal do caso reto. E qual foi a dica que eu dei para vocês? Todo pronome pessoal do caso reto sempre será o quê? Sujeito, tá? Então, eu a amo. Então, a gente sabe que o eu é o sujeito. E a gente sabe que quem ama, ama algo, alguma coisa, não é isso? Então, quer dizer que esse verbo precisa de um complemento. A gente dá o nome a isso de transitividade verbal. O que seria transitividade verbal? É a necessidade que o verbo tem ou não de precisar de... É a necessidade do verbo que o verbo tem ou não de ter um complemento, tá? Então, se o verbo precisa de complemento, a gente diz que é um verbo transitivo. Se o verbo não precisa de complemento, é um verbo intransitivo, tá? Nesse caso, esse verbo amar, ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisa do complemento. Então, quem ama, ama alguém. Então, a gente não poderia colocar, por exemplo, o pronome ela, porque o ela é um pronome pessoal do caso reto. E eu não já tenho um sujeito aí, que é o eu, então eu não posso falar eu amo ela. Até porque ficaria estranho, né? Geraria uma cacofonia. Então, eu amo ela. Dá a impressão que eu amo ela, né? Amo ela do quê? De galinha? Não, né? Então, não é o correto. Por isso que a gente fala a maneira correta, eu a amo. Então, quem a ama? Eu, sujeito, tá? De quem que a gente está falando? Do eu. Quem ama, ama algo. Eu, que algo que é esse? A, que seria como se fosse o ela. Só que a gente não fala eu amo ela. Não, né? Eu a amo. Então, esse a tá como um complemento do verbo aí, né? Tá complementando o verbo. Por isso que esse a é um pronome e ele está desempenhando a função aí dentro da sintaxe, a função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque a gente não tem a preposição. A gente não tem auxílio aí de preposição. A gente tem o pronome eu, do caso reto. A gente tem o verbo amo, que é um verbo transitivo direto. E a gente tem o a, que é um objeto, é um complemento do verbo. Tá? Ele está ali só para ajudar, dar sentido ali na nossa oração. Eu não posso falar simplesmente eu amo. Quem ama, ama algo, né? Então, eu a amo. Esse a é o algo que eu amo. Por isso que é o complemento e por isso que é um objeto direto. É um objeto, porque é complemento, direto, porque a gente não tem preposição aí desempenhando nenhum tipo de função dentro da oração, ali de ligar o verbo ao complemento. Então, se eu não tenho uma preposição ligando o verbo ao complemento, eu tenho um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto, tá?
Mas não precisam se preocupar com isso agora, porque a gente vai falar mais para frente sobre transitividade verbal. E aí eu vou explicar direitinho para vocês o que é um verbo transitivo, intransitivo, o que é um objeto direto, indireto, objeto direto, indireto e assim por diante. Por isso que nesse caso, esse a é um pronome e não um artigo. Agora, a gente vai falar a mesma coisa. Os pronomes oblíquos tônicos é só porque tem a sílaba mais forte nela. A tonicidade é mais forte. Mas eles também exercem a mesma função dos pronomes oblíquos átonos. Eles têm a função de complemento e não de sujeito. Os pronomes oblíquos, eles não serão sujeito, eles sempre vão desempenhar ali a função de complemento, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Então, ó, primeira pessoa do singular, dos pronomes oblíquos tônicos, mim. Segunda pessoa do singular, ti. Você vê como a gente fala mais forte? Por isso que são tônicos, tá? Terceira pessoa do singular, o si, ele ou ela. Nesse caso aí, esse ele ou ela vai estar como complemento, tá? Mais uma vez, tem que se atentar ao contexto. Primeira pessoa do plural, nos, vos, mesma coisa. E terceira pessoa do plural, se, ele ou ela, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Gosto dele. Falaram a verdade a mim. Entregaram a encomenda a ti. Tá? Esse dele, só para vocês se atentarem, porque o dele, por que aquele ele é pronome oblíquo e não pronome do caso reto? Porque tem algumas situações, como é o caso do dele. Lembra que a gente falou lá da junção, da combinação entre a preposição e o artigo? O de mais o fica do, de mais a fica da. Eu até mostrei uma tabelinha para vocês. O mais uma, o em mais uma, desculpa, fica numa, o em mais um fica num, ou seja, é a combinação da preposição mais o artigo. A gente também tem essa situação nos pronomes. Quando a gente combina a preposição de mais o pronome ele, a gente cria o pronome dele, tá? Então, é um pronome preposicionado. Na verdade, ele é uma combinação de uma preposição com um pronome, o dele ou dela, tá? Então, falaram a verdade a mim. A gente tem também aí, também é preposicionado, que a gente tem esse a, não é um artigo, tá? No caso, ele não tá aí como artigo. A verdade sim, é um artigo, mas esse a mim não é artigo, tá? Entregaram a encomenda a ti. Esse a encomenda, artigo. A ti não é artigo, tá? Aí entra como preposição. Aí tem uma coisa que é bem importante, que as pessoas costumam falar errado com muita frequência, que é o caso do mim e o eu. Então, para mim ou para eu? É para mim fazer? Não. Correto? Para eu fazer. E existem explicações mais fáceis e explicações mais difíceis. Eu prefiro optar pela mais fácil, que eu acho que vocês vão entender. Tá? Eu coloquei acho que 2 exemplos aqui, para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Então, vamos lá. Trouxe o livro para eu estudar. Ou, vamos ver qual que está correto, tá? Então, eu tenho duas frases aí. Uma, trouxe o livro para eu estudar, e a outra, trouxe o livro para mim estudar. Qual está correta? Com certeza, trouxe o livro para eu estudar.
e não para mim estudar. E aí eu vou explicar de uma maneira bem simples que vocês não vão errar mais, tá? Então é só a gente sempre pensar nessa ordem. Preposição mais pronome mais verbo, a gente vai usar o pronome aí, o eu, tá? Preposição mais pronome, a gente vai usar o mim. Então, quando eu falo assim, comprei um sorvete para mim ou para eu? Nesse caso, mim. Então, ó, comprei um sorvete para mim. Eu tenho para, que é uma preposição, e tenho mim, que é o pronome. Então, a gente usa o mim. Agora, se depois do pronome a gente vai ter um verbo, a gente tem um verbo, eu vou usar o eu, que é o caso do exemplo aqui, ó. Trouxe o livro para eu estudar. Eu tenho para, que é preposição, e o pronome vai ficar entre uma preposição e um verbo. Então, sempre que o pronome mim ou eu, que a gente tiver dúvida entre o mim ou o eu sempre vou olhar o quê? Se eu tiver apenas a preposição, eu vou usar o mim. Se eu tiver aí, se o pronome estiver entre uma preposição e o verbo, eu vou usar o eu, tá? E aí as pessoas falam, o mim não conjuga verbo. Também, né? Realmente o mim não conjuga verbo, então seria o eu. Agora vamos pensar ali, ó. Trouxe o livro para eu estudar. Mas e se eu não tivesse o estudar? Vamos tirar esse verbo ali do final. A gente poderia falar o quê? Trouxe o livro para mim. Perceberam a diferença? Se eu tenho o verbo, eu vou usar o eu. Se eu não tenho o verbo, mim. Então, trouxe o livro para eu ler. Trouxe o livro para eu vender. Trouxe o livro para eu emprestar. Trouxe o livro para eu trocar. Então, sempre que houver o verbo depois, uso o eu. Trouxe o livro para mim. Somente o mim, tá? Aí não é eu não trouxe o livro para eu. Trouxe o livro para mim, certo? Perceberam a diferença? Bem fácil, né? Vamos lá, próximo slide. Aí é só a regrinha, tá? Então, se eu tenho um pronome entre uma preposição e o verbo, esse pronome vai ser o eu. Se eu tenho apenas a preposição e o pronome, esse pronome será o mim, tá? Então, sempre que houver o verbo depois, eu uso o eu. Para eu fazer, para eu comprar, para eu lavar, para eu beber, para eu sorrir, para eu caminhar e assim por diante. É o eu. E aí eu coloquei um exemplo, ali eu mostrei para vocês usando o eu, né? Então eu trouxe o livro para eu estudar. Já aqui, ó, coloquei um exemplo para vocês com o mim. Trouxeram este presente para mim. Perceberam, ó, que eu não tenho o verbo depois do pronome. Eu tenho o pronome mim, mas eu não tenho o verbo depois. Agora, se eu falasse assim, trouxeram este presente para eu entregar. Aí seria diferente. Eu não vou falar que trouxeram esse presente para mim entregar. Tá errado, tá? Então, sempre que houver o verbo depois, eu vou usar o eu. Se não tem o verbo depois, eu deixo o mim, tá? É essa a diferença. Fácil demais. Agora a gente falou dos pronomes pessoais, tá? Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal do caso oblíquo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? A gente sempre tem que tentar fazer uma ligação do nome com alguma coisa, que fica mais fácil para a gente lembrar depois. Então, possessivos. O que lembra
a palavra possessivo. O que lembra de possessivo? Lembra posse. É algo que eu tenho como posse. Por isso que a gente fala pronome possessivos, tá? E aí tem uma listinha, coloquei para vocês uma listinha de pronomes possessivos. Então, ó, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Então, minha caneta, ou seja, essa caneta pertence a mim. Meu copo é posse, esse copo pertence a mim. Agora pode ser seu esse copo, né? Pode ser nosso. Ah, nós compramos, agora ele é nosso, é posse, tá? Então lembram, pronome possessivo, pronomes que indicam posse, pertencimento, tá? Então esse copo pertence a mim. Se esse copo pertence a mim, quer dizer que ele é meu. Esse copo pertence a ti, quer dizer que é teu, né? E assim por diante. Depois, nós temos também os pronomes relativos. Nossa, acho que eu fugi um pouquinho da ordem. Deixa eu só dar uma olhadinha. Fugi mesmo. Eu ia deixar os pronomes relativos mais para o fim, mas vamos lá. Não tem problema, tá? Os pronomes relativos são aqueles pronomes que vão retomar algum termo, tá? Ele vai retomar. A gente já falou o termo e a função dele vai ser retomar. E aí eu coloquei para vocês também alguns exemplos e coloquei também, não só exemplos, não, coloquei a listinha de pronomes relativos, quais pronomes podem ser considerados como pronomes relativos, e também coloquei alguns exemplos, tá? Então, o pronome relativo pode ser o que, o qual, a qual, os quais, as quais, quem, onde, aonde, de onde, cujo, cuja, como e assim por diante, tá? Então, ó, a cidade aonde Pedro vai fica no interior de Goiás. Então, a cidade aonde Pedro vai, esse aonde está retomando o quê? A cidade, eu estou falando o quê? É a cidade aonde Pedro vai. Então, esse aonde, ele tem só a função, ele não está substituindo, ele só está retomando a cidade, porque não ficaria estranho se eu falasse assim, a cidade Pedro vai fica no interior de Goiás. Não é estranho? Então, esse aonde, ele está desempenhando uma funçãozinha ali de retomar. Eu estou querendo dizer o quê? Esse aonde está se referindo à cidade. Então, ele está retomando um termo. Então, a cidade aonde Pedro vai fica no interior de Goiás. Então, esse aonde é um substantivo, um pronome relativo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei mais algum exemplo para vocês. Não, aí foi a explicação que eu já coloquei, né? A mesma coisa se eu falasse assim, ó, João, o menino que brincou comigo ontem. Esse que também está retomando lá o João. Então, esse que também pronome relativo. Então, João, o menino que brincou comigo ontem. Esse que está retomando o termo João, tá? Por isso que é um pronome relativo. E aí a gente vai falar agora sobre os pronomes demonstrativos. O que são esses pronomes demonstrativos? Mais uma vez, sempre a gente precisa se atentar com o quê? Com a questão ali da gente fazer uma ligação do que a gente está, da palavra aí que a gente está aprendendo, do termo, da nomenclatura, com alguma coisa que vai fazer a gente lembrar, porque vai ficar mais fácil. Então, ó,
Pronomes demonstrativos. O que lembra a palavra demonstrativo? Demonstrar, indicar algo. Então, os pronomes demonstrativos... eu não coloquei exemplos aí, acho que eu esqueci. Mas os pronomes demonstrativos são aqueles que demonstram alguma coisa. Então, ó, esta caneta, aquela caneta, essa aula, aquela aula, tá? Então, são pronomes demonstrativos. E se vocês quiserem, podem acompanhar aí na apostila de vocês, tá bom? Tem várias tabelinhas aqui, eu andei dando uma olhadinha, se vocês quiserem, tá? Podem olhar, até tô vendo aqui para mostrar para vocês, tá? Então aqui tem uma tabelinha, não sei, acho que vocês não vão conseguir ver, né? Mas na página 50 da apostila de vocês, tem a listinha ali de pronomes demonstrativos, tem de pronomes possessivos, tem dos pronomes pessoais, no caso reto, oblíquos, tá? Então todos os exemplos estão lá. Tá com dúvida, dá uma olhadinha. Tem acesso à internet, pode procurar também, tá? Então, ó, os pronomes demonstrativos. Esta caneta, aquela aula, essa semana e assim por diante, tá? Vamos lá. Isto, aquilo. Então, são todos pronomes demonstrativos. Isto aqui é uma caneta, tá? Aquilo é sei lá, um lápis. Então, são pronomes demonstrativos. Tá demonstrando, indicando posição, por exemplo, tá? Vamos lá. Agora, os pronomes de tratamento. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os pronomes de tratamento. Lembrando que também tem uma tabela bem bacana aqui de pronomes de tratamento. Deixa eu até ver que página que tá para eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, os pronomes de tratamento são aqueles pronomes que a gente utiliza para se referir a alguém, quando a gente vai escrever uma carta, por exemplo. Caro colega, Vossa Excelência. Tem vários, eu coloquei uma listinha para vocês aí dos pronomes de tratamento. Deixa eu até vou ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor. Então, ó, a gente tem aí alguns pronomes de tratamento. Coloquei uma coluninha dos vocativos, mas não expliquei os vocativos ainda para vocês, tá bom? Mas logo mais eu vou logo mais eu vou explicar para vocês, tá? Então, ó, a gente tem aí, eu coloquei seis exemplos. Não são 6 exemplos, são 1, 2, 3 exemplos de pronomes de tratamento, tá? Então, ó, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Santidade, e aí tem Senhor, Senhora, tem Vossa Alteza, Caro, e assim por diante, tá? Tem vários pronomes de tratamento, Senhor, Senhora, Senhoria, Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, Vossa Alteza, Vossa Majestade, enfim, tem vários. Tem alguns que a gente nem usa tanto, na verdade nem tem tanta necessidade de usar, não sei que a gente não tem uma monarquia aqui para a gente usar Vossa Alteza, né? Vossa Majestade, mas para vocês saberem que são os pronomes de tratamento, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o próximo slide. Agora a gente vai falar sobre os pronomes indefinidos. Assim como acho que vocês não devem ter escutado, eu acabei tirando o microfone aqui, tá? Não sei se vocês escutaram, mas vamos lá. Então, os pronomes indefinidos é a mesma regrinha, digamos assim, dos artigos indefinidos. Então, os pronomes indefinidos são aqueles pronomes que a gente não consegue identificar, ou seja, é indefinido.
E aí eu coloquei também alguns exemplos para vocês de pronomes indefinidos. Então, quando eu falo assim, ó, alguém veio ontem aqui em casa. Tá, alguém quem? Não sei. Ou seja, indefinido. Nenhuma pessoa conseguiu realizar a prova. Quer dizer, é indefinido, nenhuma, não sei de quem eu tô falando, de quem eu não tô falando, não sei quem não conseguiu, eu estou falando que nenhuma conseguiu. Muitas pessoas participaram do evento. Mas quem são essas pessoas? Muitas. Então, muitas, pronome indefinido. Certas pessoas apresentam dificuldade com os exercícios. Quem são essas pessoas? Não sei. Certas pessoas. Ou seja, são pessoas indefinidas. Eu não sei de que pessoas que a gente está falando, tá? Algo deu errado ontem. O que deu errado? Não sei, eu não consegui definir que algo foi esse que deu errado. Eu sei que algo deu errado. Então, algo também é um pronome indefinido, tá? E aí eu vou ampliar um pouquinho aqui para vocês darem uma olhadinha aí nos pronomes indefinidos. Então, ó, eu tenho algum, alguma, certo, certa, muito, muita, nenhum, nenhuma, outro, outra, pouco, pouca, qualquer, se eu falar assim, ó, qualquer pessoa pode fazer a prova. Qualquer pessoa é muita gente, eu não sei que pessoa que vai fazer a prova. Por quê? Porque qualquer pessoa pode fazer a prova. Por isso que são pronomes indefinidos. Todo, toda, alguns, algumas, certos, certas, muitos, muitas, nenhuns, nenhumas, outros, outras, poucos, poucas, quaisquer, todos, todas, enfim, várias pessoas compraram o carro novo, sei lá, compraram uma casa nova. Mas quem são essas várias pessoas? A gente não sabe. Então, pronome indefinido, tá? Tem a tabelinha aí. Lembrando, mais uma vez, que também tem na apostila de vocês. Vou até olhar aqui para mostrar. Olha lá, os pronomes indefinidos. Tem tanto os variáveis quanto os invariáveis. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Vai dar espelhada, né? Vocês não vão conseguir ler. Mas só para vocês saberem que tem na apostila também, tá? Então, vocês podem conferir e dar uma olhadinha também depois, certo? Vamos ao próximo slide. A gente tem também os pronomes interrogativos, tá? Os pronomes interrogativos, eles são utilizados em quê? Em perguntas, tá? Seja uma pergunta direta ou uma pergunta indireta. E aí eu coloquei exemplos para vocês das duas formas. Tanto o exemplo para perguntas indiretas quanto para perguntas diretas, tá? Vou mostrar para vocês. Então, ó, alguns exemplos aí de pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. São pronomes interrogativos, ou seja, são aqueles pronomes que são utilizados para a gente fazer perguntas, tá? Esses são os pronomes interrogativos. Então, ó, que horas são? Quem é você? Qual o seu nome? Quanto custa o livro? Então, aí eu tenho 4 perguntas diretas, né? Então, ó, que, quem, qual e quanto, certo? Eu tenho esses pronomes interrogativos. São usados para a gente fazer perguntas diretas ou indiretas. Nesse caso aí, são 4 exemplos de perguntas diretas. Agora, a gente tem aí também 2 exemplos de perguntas indiretas, tá? Então, por mais que eu não tenha aí
o ponto de interrogação, mas eu sei que se trata de uma pergunta, tá? Então, ó, Ana quer saber quem é você. Eu tenho quem, que é um pronome interrogativo, tá? E aí, no caso, eu tenho uma pergunta indireta. O juiz questionou qual seu nome. Eu tenho qual, que também é um pronome interrogativo. Qual seu nome? Além do pronome interrogativo qual, a gente tem o seu, porque seu é um pronome possessivo. Lembra que eu expliquei? Pronome possessivo, pronomes que indicam posse, é pertencimento. Então, o juiz questionou qual seu nome, ou seja, qual nome pertence a você. Então, esse seu pronome possessivo, enquanto que o qual é um pronome interrogativo. Nesse caso, um exemplo aí de pergunta indireta, tá? Tá difícil, fácil, espero que esteja fácil, tá? Não são coisas difíceis, como eu já falei, até porque a gente já viu em algum momento as classes gramaticais, a gente já aprendeu um pouquinho, e aqui a gente está aprendendo um pouquinho mais, está retomando, está lembrando algumas coisas que a gente talvez tenha esquecido, tá bom? Mas não é difícil, não. Então, ó, aí a gente deixei aí para a gente encerrar a parte dos pronomes, um questionamentozinho, né? Então, aliás, eu, você, nós, sem os pronomes, o diálogo seria quase impossível, tá? Então, olha só como é importante a gente conhecer as classes gramaticais, tá? A gente entender a função das palavras, tá? Que é toda a parte da morfologia. Eu entender para que servem as palavras, quais são as funções de todas elas, tá? E aí a gente vai conseguir caminhar e aprender lá na frente a sintaxe. Quer dizer, a gente vai aprender a estruturar essas palavras dentro de uma oração, saber o lugar de cada uma dentro da oração, tá? Isso é muito importante. Então, não se esqueça, não aprendeu, não vai para a próxima aula, ou se for, volta para tentar aprender aquilo que você não conseguiu na aula anterior, porque é muito importante que vocês entendam, tá? A função de cada classe gramatical. E aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem um texto, para que vocês consigam interpretar, tá bom? Tudo fica mais fácil se a gente consegue aprender, se a gente segue uma sequência. Mas se de repente, na semana passada eu assisti a aula, mas estava meio pensando, tô fazendo assim, tem uns mosquitinhos aqui, acho que por causa do calor. Mas na semana passada eu não estava muito legal. E aí eu não assisti a aula da professora direito. Deu uma puladinha, passei lá para frente, ou deixei a aula rodando ali e dormi, tirei um cochilinho, né? A gente sabe que às vezes é difícil mesmo ficar em frente a um computador ou até mesmo utilizando a tela de um celular um tempo muito grande ali, a gente prestando atenção numa aula, né? E a gente sabe que nem sempre é tão legal, mas a gente tem que aprender o que é importante para a gente, o que é necessário. A gente precisa focar nas coisas que a gente quer, nos nossos ideais, porque é aquela velha história, né? As coisas não caem no nosso colo, né? De mão beijadas. A gente faz acontecer as coisas, né? A gente precisa fazer acontecer, a gente precisa buscar meios para que isso aconteça. E como? Indo atrás, né? Então é mantendo foco, compromisso, tá? Então, tracei meu objetivo, o que eu quero, por que eu tô aqui, por que eu me matriculei no CPEM, qual é o meu ideal, o que eu quero aqui. É isso que você sempre tem que ter em mente, tá bom? Porque realmente é muito melhor eu estar dormindo, acordar tarde no sábado, é muito melhor estar fazendo, enfim, N coisas.
assistir um filme, sei lá, navegar nas redes sociais, enfim, é uma infinidade de coisas para a gente fazer. Só que nenhuma dessas coisas levarão vocês a atingirem os objetivos de vocês. Então é isso que a gente sempre tem que ter em mente, tá? E terminamos aqui a parte dos pronomes. Eu vou encerrar a primeira parte do vídeo. Vocês podem descansar um pouquinho, tá? Um intervalinho de vocês aí de uns 20 minutinhos. E aí a gente já retoma para o nosso próximo vídeo, tá bom? E para o nosso próximo item da pauta, tá bom? Bom descanso e até daqui a pouco.